Em março de 2002, oficiais paramilitares da CIA dos Estados Unidos embarcariam em uma missão para o Vale Shah-e-Qot e as montanhas Armor ao redor no Afeganistão, numa tentativa de esmagar as forças da Al-Qaeda e do Talibã, de uma vez por todas. Com 1.700 soldados transportados por via aérea, havia grande esperança de uma vitória decisiva iminente. A inteligência havia estimado que entre 200 e 250 insurgentes terroristas estavam escondidos no vale, mas infelizmente essa informação estava incorreta. Quando as tropas desembarcaram e se prepararam para lutar, foram recebidas com fogo de morteiro calculado e uma saraivada de balas de metralhadora. Enquanto entre 500 e 1.000 terroristas lutavam com tudo o que tinham. Esta foi a Operação Anaconda, e ela se provaria a batalha mais sangrenta da guerra do Afeganistão. Mas quem sairia vitorioso e como o conflito se desenrolaria? No vídeo de hoje, vamos relembrar os eventos antes, durante e depois da Operação Anaconda, analisando exatamente o que aconteceu durante aquele período de 2 semanas e o que era para ter acontecido. Vamos conhecer as figuras-chave envolvidas nessa batalha ao longo do caminho e analisar os maiores momentos do conflito, um por um. Junte-se a nós enquanto descobrimos a realidade chocante da batalha mais mortal da Guerra do Afeganistão. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. A Operação Anaconda tinha a intenção de ser um grande ponto de virada na Guerra do Afeganistão. Enquanto as Forças Armadas dos Estados Unidos tentavam eliminar as ameaças terroristas da Al-Qaeda e do Talibã, a batalha aconteceu relativamente cedo na Guerra do Afeganistão. Na verdade, em menos de um ano, terroristas islâmicos sequestraram os aviões que seriam lançados contra o World Trade Center, dando início ao conflito que ficaria conhecido como a Guerra ao Terror. Nesses primeiros dias da guerra, o principal objetivo dos Estados Unidos era eliminar as ameaças terroristas, localizar rapidamente Osama Bin Laden e impedir a disseminação de ideologias extremistas. Antes de lançar a Operação Anaconda, os Estados Unidos iniciaram a Operação Liberdade Duradoura em outubro de 2001, poucas semanas após os ataques de 11 de setembro. Isso envolveu uma parceria com uma organização rebelde local no Afeganistão conhecida como Aliança do Norte. Essa organização era composta por uzbeques, hazaras e tajiques que se opunham ativamente ao regime do Talibã. A Operação Liberdade Duradoura foi realizada com uma combinação de ataques aéreos e operações terrestres que levariam o combate diretamente a todas as células terroristas conhecidas no país. E foi em grande parte um grande sucesso. Vários centros de poder do Talibã foram rapidamente conquistados. E em novembro, os Estados Unidos e a Aliança do Norte estavam no controle de Cabul, a capital do Afeganistão. O que se seguiu, no entanto, foi a Batalha de Tora Bora, que dessa vez teve o exército dos Estados Unidos atuando sem a Aliança do Norte. Com informações de inteligência que sugeriam que Bin Laden estava se refugiando nas montanhas Tora Bora, na província de Nangarhar, no Afeganistão. Antes da batalha final na Operação Anaconda, essa era considerada a batalha mais sangrenta da Guerra do Afeganistão. Antes da batalha, os Estados Unidos conseguiram obter o apoio de forças militares pashtuns próximas às montanhas Tora Bora, e eles avançaram para atacar um grande campo de treinamento da Al-Qaeda situado próximo à cidade de Jalalabad. Desde o início, porém, havia preocupações quanto ao comprometimento dos novos aliados com a causa. Eles não eram tão contrários à Al-Qaeda e ao Talibã quanto à Aliança do Norte, e planejavam deixar a área todas as noites para quebrar o jejum do Ramadã em segurança. Além disso,
Descobriu-se que Bin Laden e seus aliados mais próximos estavam justamente nesse campo de treinamento, mas conseguiram deixar o local em meio ao ataque desorganizado. A Operação Anaconda então nasceu a partir de um novo relatório de inteligência que afirmava que forças da Al-Qaeda estavam se reunindo no vale de Shai-Kot, na província de Paktir, no Afeganistão, ao sul da cidade de Gardes. Traduzido como lugar do rei em pashto, Shai-Kot é uma extensão de 9 km por 5 km de fendas rochosas e está cheia de esconderijos. Grutas e reentrâncias nas linhas de rocha, nas paredes do vale, oferecem uma grande quantidade de cobertura para as tropas no solo devido às formações rochosas naturais. Esse vale foi o local de uma importante batalha durante a Guerra Soviético-Afegã, nos anos 1980, na qual as forças soviéticas acabaram recuando enquanto os guerrilheiros afegãos mantiveram suas posições. Quando os americanos estavam prontos para atacar o vale, Bin Laden já havia fugido para o Paquistão para evitar ser capturado, e um pedido americano para interceptá-lo com 800 guardas de fronteira foi recusado pelo Comando Central. 2001 virou 2002, e em janeiro planos foram colocados em prática para que as tropas americanas avançassem. A inteligência americana sugeriu que entre 200 e 250 combatentes terroristas estavam posicionados pelo vale, liderados por Malawi Nasrullah Mansur. Após a Batalha de Tora Bora, Mansur havia convidado jihadistas das regiões vizinhas para se juntarem a ele no vale, para se reunirem caso houvesse um ataque americano. E seus homens haviam passado um tempo planejando exatamente o que estava por vir. Os convites de Mansur atraíram entre 500 a 1.000 combatentes terroristas para o local, todos eles bem equipados para o combate. O vale havia sido fortificado com trincheiras, bunkers e elevações para montar metralhadoras, tornando-o um lugar particularmente difícil de ser atacado. No entanto, antes do início da Operação Anaconda, Mansur havia sido morto em uma batalha contra um senhor da guerra rival, e seu filho, Saif-ur-Rahman Mansur, tornou-se o principal líder mujahidin das tropas que estavam estacionadas em Shai-Kot. Apesar da recente ascensão de Mansur ao poder, os terroristas acreditavam firmemente que, assim como na Guerra Soviético-Afegã, seriam capazes de repelir qualquer ameaça americana que surgisse em seu caminho. Eles estavam certos? Planos para atacar o Vale Shai-Kot foram elaborados entre janeiro e fevereiro de 2002. Antes, a inteligência já havia informado as Forças Armadas dos Estados Unidos da América a localização de Saif-ur-Rahman Mansur e seus aliados de alto perfil procurados. Jalaluddin Haqqani e Tohir Yuldashev, ambos estavam posicionados ao lado dele. Haqqani, em especial, representava grande ameaça aqui. Ele havia lutado na Guerra Soviético-Afegã e conhecia muito bem o terreno. Ele não era estranho a combates no vale, e as forças dos Estados Unidos o consideravam extremamente perigoso. Durante a fase de planejamento, era necessário reunir mais informações e dar uma vantagem aos americanos. Imagens de satélite e unidades de reconhecimento tentaram revelar o máximo possível sobre o vale e aqueles que estavam lá, mas isso se mostrou difícil. Os terroristas haviam se camuflado bem nas cavernas e fendas das paredes do vale. Aqui, os Estados Unidos teriam que depender da coleta de inteligência humana. Ao longo das semanas seguintes, operações de forças avançadas foram enviadas para as terras que fazem fronteira com o Vale Shai-Kot para coletar o máximo de informações possível. Isso envolvia atravessar terrenos difíceis em condições climáticas adversas e também no meio da noite, usando quadriciclos e depois seguindo a pé para minimizar qualquer atenção que pudessem atrair. O reconhecimento ambiental ocorreu nas partes altas das paredes do vale e as informações eram gradualmente repassadas ao general Tommy Franks,
que começou a organizar uma grande operação para lidar com o que era claramente uma grande presença terrorista na região. Após coletar as informações, as Forças Armadas dos Estados Unidos precisavam decidir como atacar. Eles decidiram contar com a ajuda de um senhor da guerra pashtun local, Zia Lodin, para liderar uma força tribal de soldados afegãos contra os terroristas no vale. Lodin lutaria ao lado do general de divisão dos Estados Unidos da América Franklin L. Hagenbeck, comandante da 10ª Divisão de Montanha, que lideraria a Operação Anaconda. Eles decidiram aplicar o que aprenderam na Batalha de Tora Bora. As forças militares afegãs, sob o comando de Lodin, avançariam primeiro, mas desta vez os militares dos Estados Unidos estariam posicionados nas montanhas a leste do vale. Dessa forma, qualquer figura terrorista importante que tentasse escapar para o Paquistão seria interceptada e neutralizada. Os Estados Unidos também contariam com o apoio das forças especiais de seus aliados internacionais: Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Noruega, Canadá e França. Ao todo, cerca de 3.000 soldados seriam reunidos perto do vale, incluindo infantaria, atiradores de elite, apoio aéreo e tropas especializadas para combates em terrenos montanhosos. É assim que a batalha aconteceu. Os primeiros acontecimentos da Operação Anaconda pegaram os americanos de surpresa, enquanto transportavam por helicóptero uma equipe dos SEALs para um pico próximo, a fim de montar um posto de observação. No dia 1º de março de 2002, ficou claro que os terroristas da Al-Qaeda estavam bem equipados para o combate. Eles haviam recebido o reforço de combatentes uzbeques e chechenos do movimento islâmico do Uzbequistão, formando equipes que uniam diferentes culturas e ideologias. Um breve tiroteio ocorreu entre os SEALs que faziam o reconhecimento do vale e uma pequena equipe de 7 insurgentes uzbeques, resultando na morte de 5 deles. Nas proximidades, os SEALs conseguiram encontrar documentos em árabe detalhando guias sobre como construir bombas caseiras potentes, projetadas para atingir pontes, edifícios e veículos. Nesse momento, ficou claro que os Estados Unidos podem ter subestimado seu inimigo. Entre 500 e 1.000 insurgentes estavam posicionados no vale, muito mais do que os 200 a 250 para os quais eles haviam se preparado. Embora os terroristas ainda estivessem em menor número, essa não seria uma missão fácil de forma alguma. No dia seguinte, os combates começaram em uma escala mais ampla. Militantes afegãos aliados entraram no Vale Shah e Kot para começar a eliminar insurgentes onde pudessem, enquanto atiradores de elite canadenses e norte-americanos forneciam fogo de cobertura dos pontos altos do vale. Enquanto isso, na base militar dos Estados Unidos em Gardez, um grande comboio de caminhões, transportando as unidades da Força Tarefa Martelo, partiu em direção ao vale. Entre eles estava Zia Lodin, uma força maior de seus homens e várias equipes de soldados das Forças Especiais Americanas. O terreno era difícil e vários veículos ficaram atolados. Vários combatentes ficaram feridos antes mesmo do início dos combates, quando um ônibus capotou. Além disso, o elemento surpresa foi perdido quando os caminhões acenderam os faróis para evitar novos incidentes. Por volta desse momento, um comboio liderado pelo chefe de suboficiais do exército, Stanley L. Harriman, separou-se do grupo principal para seguir até o ponto de observação onde os SEALs estavam posicionados. No alto, uma aeronave AC-130 que fornecia apoio de fogo sofreu uma falha em seu sistema de navegação e não identificou o comboio como sendo americano. Eles abriram fogo, matando Harriman e ferindo vários de seus próprios soldados em um caso catastrófico de fogo amigo. A batalha não começou bem. O apoio aéreo adicional que deveria ser fornecido por um Rockwell B, um Lancer acima, falhou, pois uma bomba ficou presa no compartimento de lançamento.
Além disso, o AC-130, que acidentalmente matou Harriman, foi retirado e as tropas em terra ficaram preocupadas com a falta de apoio aéreo. Enquanto isso, milícias afegãs aliadas no vale eram bombardeadas por morteiros, com até 40 mortos ou feridos. Eles se dispersaram e se recusaram a avançar mais, e oficiais superiores das Forças Armadas dos Estados Unidos começaram a relembrar os desastres da Batalha de Tora Bora Shakhen, mas, sem se deixarem abater, decidiram realocar a tarefa de atacar o vale pelo solo para a Força-Tarefa Anvil. Enquanto isso, os soldados da Força-Tarefa Hakkasan começaram a embarcar em seus helicópteros de transporte e voaram para o sul para se juntar aos combatentes no vale. Esses seriam os homens encarregados de bloquear as rotas de fuga para o Paquistão, caso os terroristas tentassem escapar. Quando os soldados da Força-Tarefa Hakkasan pousaram ao longo das bordas nordeste do vale, os terroristas foram pegos de surpresa. Isso deu tempo suficiente para os soldados instalarem medidas de segurança e reforçarem sua posição ao longo das bordas do vale, bloqueando todas as rotas de fuga na fronteira. Como a Força-Tarefa Martelo recusou avançar por terra, os terroristas voltaram sua atenção aos soldados americanos da Força-Tarefa Hakkasan, e eles ficaram sob forte fogo inimigo. Como foram transportados por via aérea, helicópteros Apache os acompanharam, ajudando a suprimir equipes de morteiro e eliminar insurgentes. Ainda assim, os terroristas persistiram e dispararam foguetes lança-granadas, propelido por foguete contra eles, fazendo com que um helicóptero perdesse seus eletrônicos e fosse forçado a recuar. Ao longo das paredes, em cavernas e trincheiras, insurgentes começaram a disparar canhões antiaéreos ZPU-1 contra a Força-Tarefa Hakkasan e os helicópteros Apache restantes. Enquanto aqueles que carregavam RPGs continuavam a lançar fogo infernal para o topo do vale, os insurgentes equipados com RPGs mostraram ser adversários particularmente formidáveis. Esses terroristas utilizaram uma técnica que já haviam empregado enquanto lutavam contra os soviéticos, que consistia em lançar seus foguetes de lança-granadas propelido por foguete para o alto. As ogivas dentro dos foguetes detonariam automaticamente ao atingirem uma distância de 920 metros, lançando estilhaços devastadores em todas as direções. Esse método permitia que eles destruíssem os mecanismos internos vitais e os sistemas eletrônicos dos Apaches, e foi bem sucedido. Outros 2 helicópteros foram forçados a recuar depois que os insurgentes da Al-Qaeda lançaram uma violenta rajada de foguetes para cima. Apesar do ataque brutal vindo de baixo, a Força-Tarefa Hakkasan conseguiu garantir suas posições por volta da metade da manhã do dia 2 de março, e eles puderam começar a chover fogo sobre o vale a partir de sua posição vantajosa acima. Durante o resto do dia, os soldados da Força-Tarefa Hakkasan mantiveram sua posição, com helicópteros Apache oferecendo apoio aéreo. Enquanto isso, ao nível do solo, o fogo de cobertura da Força-Tarefa Hakkasan permitiu que a infantaria aliada avançasse ainda mais pelo vale. Mesmo assim, enfrentaram fogo intenso dos insurgentes da Al-Qaeda nos penhascos e paredes do campo de batalha. E no início da tarde, 10 homens quase foram atingidos por um foguete lança-granadas, propelido por foguete que havia sido disparado de uma das colinas orientais. No entanto, ele não explodiu, caindo no chão coberto de neve bem ao lado deles. Em seguida, houve um ataque aterrorizante de tiros de DSHK M1938. Os terroristas estavam usando poderosas metralhadoras pesadas soviéticas para tentar terminar o que seus foguetes não conseguiram. Os homens em terra correram para se proteger e o sargento Andrei Ropel conseguiu chamar fogo de morteiro para a região, eliminando o agressor. Mais tarde, ele receberia a medalha Estrela de Bronze com o dispositivo de valor por seu apoio naquele dia. No entanto, as equipes de morteiro agora começaram a chamar atenção para si mesmas. E os terroristas tentaram eliminar a 187ª Infantaria, que havia lançado o ataque anterior usando fogo de morteiro próprio.
Vários ficaram feridos, mas o sinaleiro Martin Wallace, do Regimento de Serviço Aéreo Especial Australiano, começou desesperadamente a arrastá-los para um local seguro, ganhando uma medalha por bravura. Durante o restante do dia, ataques aéreos foram solicitados a bombardeiros e caças dos Estados Unidos, o que ajudou a causar pesadas baixas nos terroristas. Mas mesmo assim, eles continuaram a defender suas posições de forma agressiva. Os combates colocaram uma enorme pressão sobre a força-tarefa. Os soldados Hakkasan, nas zonas de pouso ao sul, estavam com pouca munição e continuavam recebendo fogo especialmente intenso. No final da noite, porém, uma aeronave AC-130U, voando muito mais devagar do que os caças e bombardeiros anteriores, forneceu fogo sustentado no fundo do vale. Esses homens podiam ser evacuados de helicóptero para se recuperar. 35 ficaram feridos, mas nenhuma vida foi perdida. No fim do segundo dia de combate, o general Hagenbeck, que estava no comando da Operação Anaconda, decidiu realocar as forças transportadas por helicóptero das zonas de pouso do sul para a posição ao norte. Gradualmente, eles avançariam em direção ao sul, eliminando quaisquer combatentes no fundo do vale. Mas parecia que nenhum havia permanecido. Os terroristas haviam fugido para o sul, mas ainda não conseguiam escapar para o Paquistão. Isso significava que um caminho havia sido aberto até um ponto de observação fortificado que foi montado no topo do Thakurgar. Um excelente ponto de observação para avaliar o número de inimigos. Após o intenso fogo enfrentado pelos Apaches e pelos AC-130, Hagenbeck decidiu enviar 5 aeronaves A-10 Thunderbolt Prince, que eram menos suscetíveis ao fogo vindo do solo. Os Thunderbolts dariam apoio aéreo essencial, enquanto as forças aliadas avançavam mais ao sul para eliminar a ameaça terrorista remanescente. Entre os homens encarregados de seguir para uma zona de pouso próxima à base em Thakurgar, estavam 2 equipes de fogo dos SEALs, Mako 30 e Mako 21, comandadas pelo tenente-comandante Vic Ryder. Para alcançar o topo rapidamente, eles precisariam do apoio de um helicóptero Mike Hotel 40 e 7 Chinook, que havia sido autorizado a pousar após missões de reconhecimento não detectarem sinais de atividade inimiga. Mas por volta das 3 da manhã do dia 4 de março, o Chinook tentou deixar as equipes dos SEALs, mas algo estava errado. Pegadas na neve sugeriam que alguém estivera ali, e muito recentemente. E justamente quando estavam pensando em abortar o pouso, 2 foguetes lança-granadas propelidos por foguete foram lançados contra a lateral do Chinook, desligando um dos motores e destruindo seus sistemas hidráulicos. O suboficial de primeira classe Neil C. Roberts foi lançado para fora do helicóptero enquanto ele tentava realizar uma manobra de emergência. O Chinook pousou forçado a cerca de 6,5 quilômetros e outro foi enviado para permitir que as tropas se reagruassem e procurassem pelo companheiro desaparecido. Os disparos vieram do topo da montanha. Uma grande força inimiga havia se reunido no topo, e um AC-130 foi solicitado para fornecer apoio de fogo. Enquanto os terroristas se defendiam, eles feriram gravemente o sargento técnico John A. Chapman e forçaram a equipe Mako 30 a recuar do topo. Chapman, assim como Roberts, ainda estavam vivos, mas estavam presos e em uma situação ruim. Eles agora estavam isolados na montanha e em locais separados. A força de reação rápida dos Rangers foi enviada para procurá-los, enquanto o apoio aéreo continuava eliminando os combatentes terroristas no topo do pico. Quando a primeira equipe dos Rangers foi deixada no mesmo local inicialmente alcançado pelo Chinook, eles caíram exatamente na mesma armadilha. Eles não tinham sido equipados com rádios via satélite para manter contato com o quartel-general. O sargento Philip Svita, que foi morto quase imediatamente por disparos de armas leves, enquanto Chapman, agora mortalmente ferido e flagrado por imagens de drone, tentou atrair o fogo inimigo para longe dos Rangers enquanto eles desembarcavam. O soldado de primeira classe Matt Commons, o sargento Brad Crowes e o especialista Mark Anderson
também perderiam suas vidas enquanto tentavam resgatar Chapman. Por volta das 20 horas do dia 4 de março, os Rangers foram retirados da montanha. Chapman e Roberts morreram antes de serem resgatados, e acredita-se que o número de baixas teria sido ainda maior se não fosse por uma unidade oculta de soldados australianos que havia solicitado apoio aéreo próximo ao topo da montanha. Embora muitos terroristas tenham sido mortos durante a Batalha de Taquirgar, as múltiplas mortes de aliados que ocorreram fizeram com que isso fosse considerado uma vitória de pirro para os americanos. A próxima fase da operação era eliminar completamente a presença de combatentes terroristas do Vale Shai Khat, e novas tropas foram trazidas para ajudar nessa tarefa. Após os eventos devastadores no topo de Taquirgar, os comandantes dos Estados Unidos optaram por adotar uma abordagem mais indireta. E não houve muitos combates em grande escala pelo restante das 2 semanas de batalha que se seguiram. No dia 10 de março, 400 soldados americanos foram enviados de volta para a base, enquanto Zia Lodin e seus homens começaram a formar uma ofensiva final, varrer o fundo do vale, eliminando insurgentes e livrando os assentamentos próximos da presença terrorista. Lodin, no entanto, tinha uma animosidade de longa data com Gul Haidar, um dos principais oficiais afegãos que iriam ajudá-lo. Por isso, a comunicação entre os dois era tensa e eles não conseguiam chegar a um acordo sobre o método de entrada no vale. Para fazer a varredura, as forças americanas acabaram convencendo-os a cooperar, e eles entraram no vale no dia 12 de março. Lodin e Haidar decidiram por um movimento de pinça reforçado por uma equipe de tanques T-55. Haidar mostrou-se indispensável para essa operação e cuidou pessoalmente da remoção das minas que haviam sido colocadas ao longo do vale usando um gancho de agarrar. Enquanto isso, Lodin e seus homens se aproximaram pelo lado sul e as 2 equipes começaram a limpar pequenos povoados. Confirmando que qualquer presença terrorista havia sido eliminada pelos eventos anteriores da Operação Anaconda, com pouquíssimos terroristas restantes, os esforços passaram a se concentrar na contagem e coleta dos corpos aliados e na confirmação das baixas inimigas. No dia 13 de março, a Força-Tarefa Hakkasan foi substituída pela 10ª Divisão de Montanha, que começou a vasculhar as muralhas e penhascos ao redor do vale. Os esforços para alcançar quaisquer terroristas que haviam escapado foram mal sucedidos, mas todas as rotas do Paquistão mantiveram sua posição. O inimigo não havia deixado o país. Ao final do dia 13 de março, as estimativas de baixas haviam sido confirmadas. 8 soldados, marinheiros e aviadores dos Estados Unidos haviam sido mortos, com outros 82 feridos. Entre 500 e 800 insurgentes rebeldes haviam sido mortos, e pelo menos 14 civis morreram durante os ataques aéreos em larga escala. Acredita-se que os rebeldes restantes tenham fugido para as montanhas, mas seus números já estavam severamente reduzidos nesse ponto. O confronto final da Operação Anaconda ocorreu em 17 de março, quando a Força-Tarefa 11 soube de um alvo de alto valor que poderia estar se movendo pelas montanhas em direção a uma rota de fuga não vigiada para o Paquistão. Um drone Predator estava seguindo o comboio, e tornou-se uma questão urgente interceptá-los antes que pudessem escapar. A Força-Tarefa 11 partiu, apoiada por Rangers e operadores britânicos do Special Boat Service com helicópteros Chinook enviados para transportá-los à frente de seus alvos. Os terroristas foram parados em seu caminho quando uma das metralhadoras minigun do Chinook inutilizou seus veículos, matando vários rebeldes no processo. À medida que os SEALs se aproximavam com fogo adicional, o combate foi encerrado em poucos minutos. Usando o elemento surpresa, eles mataram rapidamente um grande número de insurgentes, e entre os mortos estavam árabes, chechenos e uzbeques bem armados. Se a Força-Tarefa 11 não tivesse agido a tempo, esses homens teriam escapado para o Paquistão, onde poderiam ter levado informações para as forças da Al-Qaeda e do Talibã sobre os acontecimentos da Operação Anaconda.
No dia 18 de março, o general Tommy Franks encerrou formalmente a Operação Anaconda, referindo-se a ela como um sucesso total e absoluto. Relatórios investigativos refutaram essa afirmação, descrevendo-a, na verdade, como um desastre marcado por disputas entre as forças, planejamento militar ruim e mortes evitáveis de soldados americanos. A Operação Anaconda conseguiu remover grande parte da presença terrorista tanto do Vale Chaicote quanto das terras ao redor, mas os números não batiam. Apesar de os militares dos Estados Unidos da América alegarem ter matado entre 500 e 800 terroristas, só 23 corpos foram encontrados. E surgiram especulações de que a operação pode ter sido mais um espetáculo para a mídia do que uma necessidade militar. Além disso, as forças da coalizão aliada que acompanharam os soldados dos Estados Unidos passaram a criticar a operação após o término. Em uma entrevista, soldados das Forças Especiais Alemãs, Comando Spezialkräfte, relataram discussões acaloradas com as forças americanas. Disse que estes últimos usaram violência excessiva, tolerando o assassinato de civis no Afeganistão. Em uma ocasião, um pastor afegão sem ligações com a Al-Qaeda entrou por acaso em um esconderijo alemão e, por isso, os militares decidiram mudar de posição. Isso foi alvo de críticas por parte dos soldados americanos, que insistiram que os alemães deveriam tê-lo matado ali mesmo. Após a Operação Anaconda, as Forças Armadas dos Estados Unidos, junto com as forças da coalizão, lançaram a Operação Jacana, uma série de missões subsequentes que tinham como objetivo eliminar insurgentes do Vale de Chaicote que tentavam se reagrupar em solo afegão. As forças britânicas tiveram papel de destaque nessas operações e mais de 1.700 homens foram enviados para apoiar a Operação Jacana. Na época, acreditava-se que muitas outras batalhas viriam nas semanas e meses seguintes. Mas, na realidade, a Operação Anaconda seria a última grande batalha no Afeganistão pelos anos seguintes. Apesar dos esforços, vários terroristas importantes escaparam para o Paquistão após a Operação Anaconda, quando soldados ao longo das paredes e penhascos do vale se retiraram. Por muito tempo, as forças aliadas ficaram esperando, antecipando grandes batalhas que simplesmente não aconteceriam. As patrulhas continuaram a explorar as montanhas, tentando encontrar qualquer sinal de atividade inimiga ao redor do Vale Chaicote, mas nada de significativo foi encontrado. Os talibãs, por outro lado, acredita-se que retrataram a Operação Anaconda como uma grande batalha histórica, descrevendo-a como, abre aspas, o início da jihad sagrada contra a ocupação do Afeganistão. Fecha aspas. Saifur Rahman. Mansur sobreviveu à batalha, mas seria morto em 2008 agora um mártir exaltado pela causa terrorista. A Operação Anaconda foi um ponto difícil da guerra no Afeganistão. Por todos os relatos oficiais, foi considerada um sucesso e muitos combatentes terroristas foram abatidos, mas certamente não foi isenta de falhas. Os militantes afegãos que apoiavam a batalha tendem a acreditar que um número menor de inimigos foi morto do que os americanos relatam. E o número real não foi confirmado até hoje. No entanto, sabe-se que vários soldados aliados perderam tragicamente suas vidas durante os combates, especialmente ao enfrentarem os horrores da Batalha de Takur Ghar. A operação foi uma abertura brutal para um dos conflitos modernos mais longos dos americanos e, de fato, se provaria o confronto mais sangrento da guerra no Afeganistão.